Senhor? Amém. Hoje o desejo do meu coração é que vocês venham receber aquilo que o Senhor trouxe no meu coração, que foi de forma muito forte. Foi uma palavra muito, como que eu posso dizer, que me corrigiu muito, que me trouxe uma nova forma de pensar sobre sacrifícios e sobre entrega. Que você abra o seu coração nessa noite para aquilo que o Senhor quer falar. Eu acredito que você não veio aqui à toa, porque o Senhor está aqui desde o início do culto. Amém. A gente pode sentir a presença do Senhor neste lugar. Ela é clara, ela é palpável. Se encontra em Gênesis 22. Eu vou tentar ser bem breve, mas eu creio que será o tempo necessário para que o Senhor possa falar com a noiva. Amém. A partir do 1. No título dessa palavra, na minha Bíblia, está Deus prova Abraão. E começa assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. E disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Porque isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela 2ª vez, o anjo chamou Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e como a areia da praia, do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhe forem de inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então Abraão a seus servos e juntou, partiram para Berseba, onde passou a viver. Nessa palavra, Abraão sacrifica o único filho. Era o único filho de Abraão. E a gente pode ver que no decorrer do texto, em nenhum momento, Abraão colocou o Senhor à prova do porquê. Abraão ele não queria saber o porquê, de tamanho temor que ele tinha pelo Senhor. E muitas das vezes, a gente se coloca um pouco nessa situação em dificuldades do dia a dia.
que através da obediência de Abraão, o Senhor proveu o cordeiro. O Senhor me ensinou nessa palavra que muitas das vezes falta de nós um sacrifício para que Ele possa prover o cordeiro na nossa vida. Foi isso que o Senhor falou comigo quando eu estava lendo essa palavra. Depende de nós. Se pergunta nessa noite, qual foi o último propósito, o último sacrifício que você fez pelo Senhor? Tem muito tempo? Quantos você já fez? Será que o que está faltando para a sua promessa se cumprir não é um sacrifício ou um propósito? Foi o que o Senhor me perguntou nessa noite. É o que o Senhor pergunta para a noiva. Será que não é um sacrifício que está faltando para Ele prover um cordeiro na sua vida? O Senhor ele foi bem específico comigo nessa palavra. Ele foi bem objetivo do que Ele queria que eu perguntasse para a igreja. O que está faltando? O Senhor precisa só de um sacrifício para Ele prover o cordeiro na sua vida. É uma atitude que o Senhor está esperando. Não é só uma simples oração que o Senhor quer. O Senhor quer mais nessa noite. Você não veio aqui à toa. A palavra hoje é algo de correção, sim. Mas um pai educa o filho porque ama. O Senhor ele me corrigiu muito nessa palavra. O Senhor me perguntou, filha, eu quero sacrifício do meu povo. Eu quero propósito, eu quero renúncia. Isso é temor a Deus. Não é que nós estamos colocando o Senhor à prova, não. É uma simples atitude de verdadeiros cristãos que o Senhor está buscando nessa noite. É o que falta para aquilo que você precisa, para aquela cura, para aquele milagre acontecer na tua vida. É um propósito, é um sacrifício carnal. Porque quando a gente coloca um freio na nossa carne, não tem inferno que prevaleça. Eu já tive experiências lindas com o Senhor neste lugar. O mais lindo que eu tive foi quando o Senhor tomou uma pastora e foi até mim. Falou, filha, 4 meses sem comer carne, sem comer carboidrato, sem comer nada. Fruta e verdura e salada, é o que você vai comer. Na hora minha mãe olhou para mim e falou, o que você vai fazer? Porque eu não comia salada. No máximo, uma banana, uma maçã, um morango, uma uva. Olhando carnalmente, tem como uma pessoa sobreviver à base de fruta? Não tem. E minha mãe falava, Maria, o que você vai fazer? Eu falei, mãe, eu não quero saber o que eu vou fazer. Eu vou fazer porque o Senhor está mandando. Você está preparado para ouvir disso do Senhor? Aonde está o seu nível de fé com o Pai? Se o Senhor chegar hoje para você e falar, filhos, eu quero um sacrifício carnal num nível que você nunca fez. O seu nível de fé tem que estar em equilíbrio com aquilo que o Senhor está te pedindo. O Senhor ele nos coloca à prova. Essa foi a maior prova que eu vivi com o Senhor. Eu perdi 10 quilos. Eu não queria saber do estado que eu estava. Eu só queria fazer. Porque não era eu fazendo com o Senhor, era o Senhor fazendo comigo. Então é isso que o Senhor quer fazer hoje com a noiva. O Senhor quer fazer um propósito com a noiva, não a noiva com o noivo. Se coloque à prova nessa noite. Coloque um freio na sua carne. Não vou falar, beber um refrigerante, comer doce por 1 mês, 15 dias, 10 dias. Coloque um freio na sua carne nessa noite. É difícil, mas quando tem o Senhor à frente, Ele nos sustenta. O Senhor me sustentou durante 4 meses. Os irmãos falaram, você está fazendo dieta? Eu falei, estou. Menino, meu nutricionista é ótimo. Mal sabia que era um ato de fé meu com o Senhor. Irmãos, eu não perdi nada. Eu elevei meu nível de fé. Eu elevei meu nível de relacionamento com o Pai. E o Senhor proveu o cordeiro todos os dias ao meu favor. Nenhum dia me faltou nada. Nenhum dia minha pressão abaixou. Falta de comer. Porque tinha dia que eu não queria comer, irmãos. Eu odeio frango. O Senhor liberou carne branca. Eu odeio.
comi frango. Tinha dia que eu não aguentava comer nada, eu comia salada, eu comia fruta, mas o Senhor me sustentou. O Senhor, Ele te sustenta. Basta um ato de fé. Porque aqui Abraão teve um ato de fé, de coragem, de entrega, de confiar no Senhor, totalmente. Se eu perguntar hoje aqui para uma mãe, para um pai, você entregaria o seu único filho ao Senhor? O Senhor, Ele colocou Abraão uma prova, irmão. O Senhor tem tamanho. Eu imagino que foi como uma faca no pescoço de Abraão. E agora? Eu quero ter um único filho em troca. Eu imagino como que Abraão se sentiu naquele momento. Mas ele não colocou o Senhor em dúvida da sua reação. Porque ele amava o Senhor. Ele amava o Senhor acima de qualquer circunstância. Porque para ele o Senhor era suficiente. Às vezes, você está falando para mim, mas Maria, como que eu vou tirar, sei lá, o meu café, o meu pão de todo dia? O Senhor vai te sustentar. E o Senhor vai agir ao teu favor. Os céus se abrirão, as comportas dos céus se abrirão sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho. O Cordeiro o Senhor vai prover, não tenha dúvida. Mas o Senhor hoje está pedindo da noiva sacrifício. Porque a mesa ela está posta. O Senhor, Ele é nosso Pai. É fácil a gente pedir ao Senhor e Ele entregar. Mas e quando nós pagamos por sacrifício? Não é fácil. Mas eu te garanto que a bênção chega mais rápido. Porque é um sacrifício puro, de coração aberto, e estremece o inferno. Se tinha algum problema que estava enorme à sua frente, quando a gente faz um sacrifício, ele se torna mínimo. Esses dias eu vi uma frase na internet que fala que a gente tem muitos problemas até aparecer uma doença. E é verdade. A gente tem muitos problemas no dia a dia. Mas quando aparece uma doença, se torna um problema só. Mas o Senhor, Ele é cura. O Senhor, Ele é verdade. O Senhor é palavra viva. Ele é água que transforma, Ele é água que purifica. Eu não sei qual ferida você chegou aqui carregando, mas o Senhor hoje está dizendo que Ele é a água que cura. Aqui na altar tem derramar de cura, de prosperidade, de unção. Se você chegou aqui triste, cansado, preocupado com a sua semana, o Senhor está dizendo que Ele vai prover um cordeiro sobre a tua vida. Não tenha dúvidas daquilo que o Senhor pode fazer ao seu favor. Nunca tenha dúvidas. Pode se passar 10, 15, 20 anos, a promessa ela vai se cumprir. Porque nenhuma palavra do Senhor cai no chão. Aqui, a gente vê o sacrifício de Abraão, mas teve uma entrega de coração. Entrega hoje de coração ao Senhor aquilo que você mais ama. Aquilo que te afasta do Pai. Pensa neste momento, o que te afasta do Senhor? O que tem tomado o teu tempo do Pai? Será que não é, talvez, 10 minutinhos depois do café, uma oração, uma leitura bíblica? Ou você tirar um joguinho que às vezes você gosta, você perde muito tempo nele, um tempinho no Instagram, no TikTok, que a gente fica lá no Instagram rolando, a gente não vê o tempo passar. E a gente perde um tempo que não teve benefício nenhum para nós. Mas nenhum tempo com o Senhor é perdido. É tempo ganhado. Eu vi uma frase que diz assim: o sacrifício não se trata apenas de matar ou perder algo, mas de entrega para Deus daquilo que mais amamos. Precisamos abrir mão do nosso orgulho, do controle ou de tudo que nos afasta do Senhor.
objetivo comigo numa palavra. O Senhor, ele foi curto e grosso comigo. Eu quero sacrifícios e nada mais. Você ouvir isso do Senhor não é fácil. Porque a gente pensa, como eu vou passar isso para a noiva? Será que a noiva vai compreender tudo que eu estou falando? Porque eu sei que não é fácil colocar um freio na nossa carne, um freio na nossa vontade. Mas é benefício com o Senhor que eu estou falando. Eu não estou falando de perca de tempo. Eu estou falando de ganhar tempo no reino dos céus. Eu estou falando de ganhar bênçãos, de ganhar prosperidade. É disso que eu estou falando. O Senhor, ele não veio aqui para brincar. Eu não vim aqui para brincar de falar a palavra, não. Eu vim aqui para falar o que o Senhor disse para me falar, que é: eu quero sacrifício. Se você veio aqui buscando algo, você vai sair daqui levando, mas saia sabendo que depende de um sacrifício seu com o Senhor. O Senhor, ele não está de brincadeira com aquilo que o Senhor está falando com a noiva. O Senhor, ele me corrigiu muito nessa palavra. Porque às vezes a gente tem mania de pedir tanto ao Senhor, mas a gente não faz nada em troca. O Senhor, ele está cansado de só pedir. O Senhor, ele quer algo em troca. Aqui é lugar de cura? É. É lugar de palavra pregada e vivida? É. Mas precisa ter a nossa parte. A nossa parte é orar, é buscar, é jejuar e é fazer sacrifício com o Senhor. Eu nunca fiquei tão nervosa para trazer uma palavra como essa, porque o Senhor foi muito claro. O Senhor foi rápido essa palavra que o Senhor me deu. Coisa de um dia. A pastora me mandou uma mensagem, eu fiquei meditando, orando, e o Senhor trouxe. Sacrifícios e entrega, foi o que o Senhor falou comigo. Eu fiquei meditando no que eu poderia falar sobre sacrifícios e entrega. E não tem nada mais lindo do que falar de sacrifícios de Abraão e Isaac. Porque foi um sacrifício puro, foi uma entrega pura de coração. Não teve dúvida da entrega de Abraão. Ele não teve medo de entregar o seu único filho. Não. Porque ele sabia que o Senhor iria prover o cordeiro. Porque antes dele subir ao monte, ele disse: eu vou com o meu filho e volto. Ele não teve dúvidas que o Senhor ia prover o cordeiro. Por que você está duvidando que o Senhor vai prover na sua vida? A sua dificuldade pode ser imensa, mas não tenha dúvida do que o Senhor pode fazer na sua vida. Coloca na sua cabeça, quando você vir para a igreja: eu vou, mas eu volto com a minha bênção, com a minha promessa, com a minha vitória, com a resposta que o meu coração precisava, com a resposta que eu precisava para dar na segunda-feira ou na quinta-feira, porque o seu Deus não é um Deus de brincadeira. O seu Deus é um Deus de verdade. O seu Deus é um Deus de cura, de milagres, de libertação. Se você vem aqui buscar uma cura, eu tenho certeza que você está curado para uma glória do Senhor. Esses dias, na terça-feira, eu comecei a passar mal. Mal, dor de cabeça, enxaqueca, que nada parava. Tomei remédio, nada parava. E eu sou aquela pessoa que eu odeio incomodar a pastora. Eu não gosto. Porque eu sei que tem gente que precisa mais. E eu fiquei enrolando. Aí de terça para quarta eu sonhei com ela. Aí eu falei: Deus está querendo falar alguma coisa, eu só não estou entendendo o quê. Chegou na quarta-feira, eu ainda passando mal, com muita enxaqueca à noite, uma pressão na cabeça que nada parava. Fui dormir passando mal. Na quinta-feira eu achei que eu estava bem. Eu assim: vou para a academia. Tudo bem? A dor passou, fui. Irmão, eu fico lembrando igual papel. Minha pressão é alta, 14, 13, é por ali. Eu só falei com minha mãe: estou passando mal. Entrei no banheiro, eu não sentei no banheiro, eu deitei. Eu estava branco, igual uma vela. Minha pressão estava 10/4. Para mim isso é muito baixo. Eu falei: mãe, eu não sei o que está acontecendo, eu estava bem. Só que na noite anterior eu já tinha sonhado com a pastora. Eu falei: o que está acontecendo? Será que é o Senhor querendo falar comigo? Eu não estou entendendo.
recuperação, fui para casa de saúde, tomei um monte de remédio, saí de lá um pouco melhor, mas a cabeça muito pesada. Falei, mãe, eu não vou conversar com a pastora, eu não gosto de incomodar. Na sexta-feira ela mandou um áudio. Falou, Maria, pode trazer a palavra para mim no domingo? No sábado, domingo? Falei, posso. Só que eu estou passando mal, pastora, a senhora pode orar por mim? Ali eu vi que era o Senhor me auxiliando, ou você fala ou você fala. Mas eu estive curada. Eu sei que foi o Senhor, porque houve uma oração, porque eu não tinha força para orar. Eu ficava com o olho fechado, de tanta dor. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, a gente já fica com áurea. É quando você começa a ver uns pontinhos pretos e coisa de 10, 20 minutos vem uma dor absurda. É como se fosse um sinal do teu corpo dizendo que você vai sentir uma dor forte, se prepare. E foi assim. Do nada, veio aquela dor que me deixava louca, eu não conseguia pensar. Aí eu tive que ir para o restaurante, eu fui de moto, não sei como eu cheguei para o restaurante daquelas notinhas elétricas, eu fui devagarzinho. Eu acho que quem está acostumado a me ver, olhando para mim, naquela velocidade que ela deve ser mal mesmo, porque eu não ando devagar, eu ando nesse corpo, mas eu não ando devagar. Eu cheguei no restaurante e falei, gente, eu não sei como que eu cheguei aqui, de tanta dor. Só o Senhor sabia o estado que eu estava. E é engraçado, parece que quando a gente mais precisa, é quando o Senhor mais quer nos usar. Eu falei, mãe, vou pregar, vou pedir a pastora oração, mas eu não sei como que eu vou estar. Eu cheguei aqui, irmãos, com dor de cabeça, ontem com dor de cabeça, tomando de pirona, nada passava, Famafumax, nada passava, nada tibetano, nada passava. Ou era casa de saúde ou eu ficava em casa, só esperando um momento que aquela dor ia passar. Mas tem hora que aperta e a gente pede socorro. Mas para a oração dela chegar na nossa vida espiritual com o Senhor, precisa estar num nível para a cura vir ao nosso encontro. Porque ela estava aqui, eu estava em Capernaum, a oração não chegou até mim. Eu cheguei com um pouquinho de dor de cabeça, cheguei, mas eu me recusei a tomar uma de prona, porque eu falei com o Senhor, eu creio. No momento que eu subi naquele altar, eu fiquei curada. E eu fiquei. Mas a minha posse é o suficiente para a cura vir ao teu encontro. Para a resposta vir ao teu encontro. Eu sou filha, assim como vocês. O Senhor, Ele só me escolheu para me usar. E eu estou aqui fazendo o meu papel. Sempre quando eu puder, eu vou estar disponível para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Seja disponível ao voz do Senhor. O Senhor, Ele precisa de pessoas disponíveis à obra. De corações livres, puros, para ouvir e sentir aquilo que o Senhor quer falar. Eu quero ser rápido, vou chamar o grupo de louvor para subir, para a gente poder adorar. Mas eu te peço, se coloque de pé. Mas fala com o Senhor neste momento. Eu não vou sair daqui sem fazer um propósito, um